Aero B1993, runway 06, cleared for takeoff. Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Voar, apresentado pelos vossos hosts Andreia e Rodrigo. Hoje temos connosco o Júlio Santos e o Jeremy Silva, que são integrantes da equipa Fênix. A Fênix Rocket Team é uma equipa com alunos da UBI e da Universidade de Coimbra, com o objetivo de construir um foguetão para competir no EUROC, European Rocketry Challenge. Antes de mais, boa tarde Júlio, boa tarde Jeremy, obrigada por participarem aqui connosco. Antes de avançarmos para o resto, em que é que consiste a competição? O que é certo a Fênix e o EUROC? Ok, antes de mais, boa tarde Andreia, boa tarde Rodrigo, obrigado pelas palavras de introdução, obrigado também pelo convite e já agora também dar os parabéns pela iniciativa. Nós já fizemos os dois, eu e o Júlio, parte do núcleo e este ano vemos que têm feito um bom trabalho e é bom que assim seja e que haja pessoal interessado. Quanto à pergunta, eu acho que faria sentido, antes de falar do projeto em si, falar do que é o Space Lab, porque foi no seu âmbito que este projeto apareceu. O Space Lab, antes de mais, situa-se na Faculdade de Engenharias da Universidade da Beira Interior, na sala 914 antes do hangar, e foi tornado possível graças a antigos alunos aqui da UBI, especificamente o Flávio Rosa, Pedro Dente, Francisco Oliveira, entre outros, que, se não estou em erro, no ano 2019, participaram e venceram uma competição de nanosatélites, no caso o Nanostar, e angariaram fundos para a universidade, com os quais foi criado o Space Lab, e a partir daí formou-se então o primeiro laboratório de investigação espacial da UBI. Este está dividido em 4 temáticas, que são a astrodinâmica, os Space Systems, as Applications Space to Earth e, por fim, propulsão, na qual se insere então o projeto Fênix. E agora sim, vou responder à pergunta. Nós temos seguido, portanto, o boom que está a haver no setor espacial lá fora, contrariamente até ao setor da aviação, que acabou por perder bastante e ser afetado pela pandemia, e temos seguido também a Agência Espacial Europeia e tudo o que tem sido feito cá dentro, principalmente ao nível dos Açores, a nível do Porto de Santa Maria, que pode até vir a ter microlançadores no futuro próximo. Neste âmbito, a Agência Espacial Portuguesa criou então o EUROC, que é uma competição europeia de foguetões amadores universitários, que é parecida com a que já existia na América, que era o Spaceport America Cup. Eles basearam-se no regulamento e criaram então o campeonato europeu. Nós vimos no EUROC uma boa oportunidade, não só de promover a universidade, mas também de aprender algo que é fascinante e que não faz parte das nossas áreas de ensino no curso de Engenharia Aeronáutica, como é, portanto, a construção de um foguetão. Pronto, talvez passávamos então também a perceber um bocadinho melhor o que é que tem de fazer, do que é que isto se trata, e acho que talvez seria boa ideia saber primeiro de tudo qual é a principal missão ou quais são as missões que tem que satisfazer ao longo da competição, ao longo do projeto, e que requisitos, pelo menos os principais, que tem que cumprir. Pronto, então em primeiro lugar também boa tarde, gostaria de agradecer também o convite e também por estarem aqui connosco e serem os nossos hosts. Portanto, relativamente à vossa pergunta, em que é que consiste a missão e quais os requisitos a cumprir? Portanto, a missão, como o Jeremy já disse, consiste basicamente no lançamento de um rocket, não é? De um foguete. E relativamente a objetivos, digamos assim, de alto nível e, por exemplo, objetivos técnicos, o rocket tem que atingir uma altura de apogeu de 3.000 metros, tem que empregar um sistema de duplo estágio de paraquedas, portanto tem que abrir um paraquedas mais pequeno numa altitude de apogeu, que no caso se chama drog, e um paraquedas maior a cerca de 300 metros, que será então o main. Tem também que empregar um sistema de propulsão sólida, portanto nós vamos competir na categoria de SRAD, que significa Student Research and Developed, que no fundo contraria a vertente de competição de COTS, em que basicamente só se compram os componentes, não é? E a partir destes componentes de compra se integra tudo. Pronto, tal como o nome indica, é perfeitamente esse sistema de propulsão desenvolvido por estudantes, portanto os estudantes desenvolvem o motor e também o bocal e tentam competir nesta vertente de propulsão, fazem também o combustível para o mesmo. Depois, o rocket deve também empregar sistemas elétricos e de software, que são desenvolvidos também pelos estudantes,
e deve ter um payload funcional. E, portanto, em termos de requisitos técnicos, já definimos também, evidentemente, o que é o payload funcional, em que é que vai consistir a nossa missão, e no caso será uma análise de ruído. Portanto, tem vários sensores CMOS que vão ser colocados a bordo de um CubeSat de uma unidade. Também a estrutura deste CubeSat foi desenvolvida na UBI. E portanto este será a nossa missão. Em termos de objetivos que sejam mais não técnicos também, por exemplo, alcançar uma audiência que seja não só a nível nacional mas também a nível internacional, incrementar o conhecimento técnico dos estudantes e também dar aos estudantes uma plataforma de desenvolvimento deles próprios, e garantindo-lhes mais autonomia e também profissionalismo. Pronto, acho que respondi assim de uma forma muito geral, não sei se querem aprofundar mais um pouco. Não, pareceu-me adequado. Acho que sim, acho que passou a mensagem, acho que acho que o pessoal ficou a ter assim uma ideia do que é que se trata, e talvez passávamos então à frente para outros temas. Sim, acho que ficou bem abordado e ficou bem claro que tem um campo de trabalho bastante amplo e que tem que abordar uma quantidade de áreas bastante extensas e que implica naturalmente uma equipa não assim tão reduzida. Como é que funciona o processo também de organizarem assim uma equipa? Quantas pessoas é que são? Como é que se dividem para organizarem toda esta divisão de trabalho que naturalmente tem que acontecer? Certo. Essa é uma excelente questão. Então a nossa equipa possui atualmente 41 incríveis estudantes que são liderados por mim e pelo Júlio, maioritariamente. No caso, quanto à nossa organização, eu sou o Project Manager, responsável por toda a gestão do projeto ao nível dos recursos humanos, também pela parte logística, pela angariação de patrocínios, que são fundamentais nestes projetos. Também coordeno a equipa de gestão e marketing, que é responsável pelas nossas redes sociais, e já agora aproveito também para deixar aqui o convite para seguirem, é Phoenix Rocket. Portanto, temos Instagram, Facebook, é onde estamos mais ativos, e também temos LinkedIn. Temos um team leader, que no caso é o Júlio, que está aqui connosco, pessoa muito importante no projeto e é responsável pela passagem de toda a informação técnica ao Project Manager, e também na parte de gestão aos líderes da parte técnica, que são os engenheiros de sistemas, no caso o Henrique Neves, que é da Universidade de Coimbra, e a Raquel Fecha, que é do 4º ano do nosso curso. Depois, dentro do segmento de voo, temos as equipas de aviónica, responsável pela eletrónica do nosso rocket, também de propulsão, de estruturas e de recuperação, payload, e por fim, no segmento terrestre, uma equipa de ground segment, cada uma destas com o seu coordenador e respectivos membros totalmente bem definido e organizado. Certo. Já agora, e já como tinhas referido, e acho que é importante ter ideia, talvez, de quanto tempo, pelo menos para a forma como falam, dá a ideia que já estão a trabalhar há algum tempo nisto, já nota-se facilmente que já têm algum conhecimento de causa, algum conhecimento do que estão a dizer. Isso, só para termos uma ideia, há quanto tempo mais ou menos é que estão a trabalhar nisto, que timings, que deadlines é que têm que seguir, deduzo que deve estar tudo mais ou menos definido num regulamento, alguma coisa do género. Certo. Nós a nível de projeto até seguimos os SASS, que são os estándares europeus para a concretização de projetos espaciais, ou seja, estes são quem define toda a documentação necessária, o que é preciso entregar a nível de testes, todos os deliverables para que um projeto possa chegar ao espaço. Apesar do nosso foguetão não chegar a atravessar a linha de von Karman, que se situa a cerca de 100 km de altitude e é aquilo que define quando é que estamos no espaço, apesar disso, do nosso foguetão ser apenas para 3 km de altitude, a seguir estes estándares dá-nos outra bagagem quando formos procurar emprego, bem como outras competências que nos podem ajudar no curso e não só. Quanto às deadlines, nós começámos a trabalhar já um bocado antes, mas a formação oficial da equipa deu-se em março do ano passado, 2021, e definimos uma timeline até outubro de 2022, ou seja, deste ano, que é quando se vai realizar, portanto, o EUROC. Esta timeline funciona então por sprints, onde cada sprint tem 15 dias. Por exemplo, os primeiros 15 dias de janeiro que acabaram agora foram sprint, os segundos 15 dias deste mês estão a ser outro sprint. No final de cada um, temos reuniões gerais com a equipa toda para analisar todo o trabalho que foi feito, reportar qualquer dificuldade que tenha havido e também para pôr a conversa em dia e, entre outros, fazer team buildings, entre outros assuntos. Ao longo deste projeto, vamos fazendo também várias grandes reviews, nas quais os engenheiros de sistemas olham para o projeto como se fossem uma pessoa de fora e têm então a tarefa de avaliar e
produzir um documento com todo o trabalho que foi feito e onde podemos melhorar. Sobre essas reviews posso adiantar que estamos agora em fase de Preliminary Design Review, onde revemos o design preliminar do nosso foguetão, sendo que a próxima grande review será a Critical Design Review, onde esperamos que entre 95% a 100% dos nossos desenhos já estejam completos. Ok, ótimo. E claro que para conseguirem avançar entre estas fases de sprints têm que naturalmente fazer testes, fazer análises. Que tipo de testes é que têm de fazer para conseguirem realmente avançar com o projeto? Pronto, aqui relativamente aos testes que nós temos que fazer, eles são de todo o tipo, tanto testes testes estruturais, digamos assim, testes propulsivos, testes de sistemas. Portanto, ao nível dos sistemas, os testes que temos que desenvolver é verificar que realmente o hardware vai funcionar, tentar aproximar as condições de teste o mais próximas possíveis daquilo que vai ser daquilo que vai existir no dia do lançamento. E tentar testar de forma a que nada falhe no dia do lançamento, ainda que os riscos são sempre possíveis e portanto por isso é que, de forma a minimizar o risco, definimos também análises que nos permitem mitigá-lo e também garantir que não vão ocorrer no dia do evento. Portanto, relativamente a testes propulsivos, podem ser de vários tipos. Por exemplo, num banco de ensaios, os próximos testes que vamos começar a produzir vão ser ensaios estáticos. Portanto, numa bancada de testes que nós temos neste momento e que já tínhamos, mas numa versão horizontal, e o regulamento obriga a que tenha que ser vertical. Portanto, os testes vão ser feitos aqui com propelente, também realizar testes de eficiência do propelente, ver realmente se o formato escolhido por nós é o mais eficiente, se a mistura feita por nós é mais eficiente, e todo este pensamento, digamos assim, por trás da propulsão é realmente necessário para que as coisas corram bem. Depois, ao nível de ensaios estruturais, os ensaios possíveis podem ser, por exemplo, testar espações térmicas para as fibras. Temos até algumas parcerias neste sentido e que eu acho que são sempre uma mais-valia para o projeto e que muitas das vezes fazem a seguir à equipa o projeto, portanto possibilitam grandes tipos de financiamentos que nos ajudam, e estas parcerias, uma delas que no caso é o ISQ, permite-nos fazer estes testes de expansão térmica em dilatometria, portanto desde menos 150 graus a 1500 graus centígrados, que é sempre bom, e também realizar ciclos térmicos, o que é bastante importante para a análise das fibras que depois serão até fabricadas, e digamos assim, a estrutura final do rocket será feita juntamente com a empresa FHP. E acho que em termos de testes cobri também um pouco do que é que vamos fazer. Sim. E já agora aproveito a deixa, e como referiste a questão das parcerias, dos apoios externos, perguntava também o quão fácil ou quão difícil é arranjar uma parceria. Deduzo que não seja muito fácil para um projeto deste género, de forma geral não é muito fácil. Como é que vocês operam nesse campo? É fácil? Conseguem arranjar parcerias? É um processo muito complicado? Não sei se quiserem desenvolver um bocadinho sobre isso, que tipo de parcerias têm também. Certo, estás a tocar num ponto essencial, já que este projeto, quando começou do zero, sem qualquer financiamento, e como é composto apenas por estudantes também, até temos algumas dificuldades, também não conseguimos pagar aos estudantes, eles também têm o seu curso para fazer, de modo que a gestão do tempo também é aqui uma dificuldade. As nossas principais dificuldades, gestão do tempo e gestão, portanto, de fundos monetários para realizar o projeto. Atualmente, ainda assim, já temos bastantes apoios. Somos apoiados pela Universidade de Coimbra, somos apoiados pela SAC, que é a secção da Astronomia e Astrofísica da Associação Académica de Coimbra. Somos apoiadas por empresas como a Spaceway, que nos forneceu o material terrestre necessário para o segmento terrestre, a RATRIG, também o ISQ e a FHP, que nos vão ajudar com os testes, como o Júlio já falou. Somos apoiados também pelo Exército, nomeadamente o Regimento de Paraquedistas, que nos vai ajudar com a recuperação do foguetão. Somos apoiados ainda por várias empresas locais e por fim fizemos rifas para angariar fundos, que o sorteio até foi há pouco tempo, entre outras atividades. Também temos a agradecer o apoio que o Aeroubi nos deu no início do projeto, através de um concurso de patrocínios que organizaram. Para mim foi uma excelente ideia e deixo já o repto e o encorajamento para lançarem o mesmo concurso este ano. Mas apesar disto tudo, tem sido difícil conseguir apoios, por exemplo, da Universidade da Beira Interior.
apenas o professor Abílio, que no caso é o ex-presidente da Faculdade de Engenharias, doou-nos 150 euros, que foi de uma generosidade gigante, mas que não é muito para aquilo que é o orçamento do nosso projeto total. O que é uma pena, porque nós fazemos isto com o intuito de promover a universidade, não é? E o que de bom se faz na engenharia na Covilhã, e inclusive até submetemos o projeto Fênix como um paper científico para uma conferência internacional sobre o espaço em Barcelona. Este já foi aprovado, pelo que devemos ir eu e o Júlio também apresentá-lo em Barcelona em nome da universidade. E apesar disto tudo, e de irmos como estudantes da UBI, esta parece não estar muito interessada, mas esperamos que lá está, que as coisas possam mudar e que entretanto haja uma resposta. Tirando esse pequeno à parte, sim, tem sido, felizmente as pessoas têm estado dispostas a ajudar-nos, e também o grande interesse, que é comprovado pelos nossos números também, com 41 estudantes, ajuda a que ganhamos visibilidade, e depois é uma bola de neve. Quanto mais visibilidade temos, mais fácil é arranjar patrocínios. Sim. Já agora, e como referiste a parte do orçamento, portanto, já têm isso tudo planeado, já sabem mais ou menos, uma estimativa do que vão ter que gastar para construir o Rocket, o foguetão, se é que podem falar um bocadinho sobre isso. Sim, penso que não há problema em divulgar. Nós temos um orçamento na casa dos 7.000 euros, sendo que destes 2.000 são reembolsáveis, é a FII de inscrição no evento. Assim que nós chegarmos ao evento, eles devolvem-nos esse dinheiro. O nosso orçamento está dividido por equipas. Cada equipa é responsável pelo seu orçamento, por nos dizer que componentes é que precisa, quanto é que custam, de onde é que querem que sejam encomendados, e nós então realizamos a encomenda, recebemos o material na faculdade, seja na Covilhã ou seja em Coimbra, e a partir daí distribuímos e trabalhamos com isso. Ok, estavas agora, por exemplo, a falar dos orçamentos e da elaboração do orçamento por cada grupo de trabalho. Ao construir este foguetão vão precisar obviamente, de peças com propriedades e dimensões muito específicas. Sabemos, no entanto, que muitas vezes encontrar essas peças é muito difícil por especificidades de mercado. Às vezes estão à procura de uma peça que não é exatamente aquilo que vos é fornecido ou que há como oferta de venda. Nesta fase do projeto já conseguiram deparar-se com esses problemas? Certo, aqui relativamente a alguma dificuldade que nós temos tido até o momento de encontrar dimensões específicas, eu acho que maioritariamente é também às vezes a disponibilidade por parte das empresas, que nem sempre é muita, e nós temos que sujeitar ao tempo que tem livre para nós, e no caso algumas empresas têm os seus trabalhadores alocados X horas, não é? E como isto é um projeto que não constitui para efeito de plano de trabalhos da empresa em causa, portanto tem que dispensar trabalhadores. Claro que os trabalhadores não vão trabalhar mais, portanto tem que dispensar horas de trabalho para a empresa, no caso para o projeto, e portanto isto tem sido uma das dificuldades. Ao nível de um problema que temos tido, por exemplo, às vezes tínhamos entregas que eram para ser feitas num determinado mês e que por alguma razão a empresa se atrasou e tem o seu trabalho em atraso, e esses materiais que nós precisávamos só chegam, no caso estamos a falar concretamente de maquinações, só chegam passado mais um mês, e tudo isto atrasa timelines que estão definidas e que mesmo por melhor que se faça a definição da timeline, nunca acaba por ser o previsto, uma vez que dependemos de unidades externas que de facto a única coisa que nós estamos a fornecer neste momento é apoio e divulgação a esse nível. Portanto, em termos de peças com propriedades específicas, hoje em dia existem muito tipo de fornecedores. Claro que nós estamos a fazer as compras só por fornecedores europeus e, portanto, a única limitação, digamos assim, é destes componentes terem que ser europeus, mas eu diria que as peças encontram-se todas. Claro, como o Jeremy disse, uma das maiores dificuldades nem é o facto de não existirem as peças, mas haver financiamento para as comprar, e eu diria que o que tivemos que superar mais até agora foi de facto arranjar métodos alternativos para ir buscar financiamento, como foi o caso das rifas, que ele também falou, e acho que é um pouco isto, e também candidatar-nos a propostas que surjam, candidatámos-nos a várias já, para obter financiamento, uma vez que não é nada fácil. Ok, tínhamos também falado há pouco, e o Jeremy trouxe ao de cima um pouco a dificuldade que houve no início, embora agora esteja claramente ultrapassada, a dificuldade que houve numa certa gestão de recursos humanos em angariar pessoas e trabalhadores que estivessem dispostos a elaborar e a avançar no projeto convosco. Como é que, a UBI não é exatamente perto de Coimbra, não é
assim, não temos exatamente muita ligação com a Universidade de Coimbra. Como é que surgiu a hipótese da parceria com os alunos da Universidade de Coimbra? Ok, então relativamente aqui à parte da parceria com a Universidade de Coimbra, de facto havia aqui um grande fascínio pelo espaço por parte das duas universidades. A Universidade de Coimbra queria produzir mais projetos espaciais e queria entrar mais também no mercado espacial no qual os rockets diz respeito. Nós tínhamos também a vontade de entrar com a construção de um rocket, que era algo que nunca tinha sido feito e também que ia ao encontro dos nossos objetivos. E portanto numa conversa absolutamente normal surgiu essa possibilidade de facto de juntar as duas universidades e aproveitando aquilo que é o conhecimento dos estudantes da Universidade de Coimbra, maioritariamente ao nível da programação e desenvolvimento de software, e nós ao nível da engenharia, portanto ao nível de tudo o que seja estrutural e também propulsivo, que em Coimbra é reduzido, juntámos-nos, não é? E contribuímos de facto de parte a parte para que o projeto possa ser considerado um sucesso, uma vez que colmatamos as necessidades uns dos outros, e também daí a equipa ser tão diversa e ter pessoas de cursos tão dispares, não é? Temos pessoas de medicina também, de biologia, e portanto tudo isto contribui para que haja uma grande partilha de informação, e a parceria surge precisamente então numa conversa banal, em que depois acabamos por concordar que se calhar seria uma boa ideia e começámos a pensar em como organizar e como estruturar toda a equipa, não só a da Universidade de Coimbra, mas também a da Universidade de Aveiro Interior. Sim. Já agora, e pegando também no que acabaste de dizer, e pronto, tanto eu como a Andreia, ao pesquisarmos também para saber o que é que estávamos aqui a falar, não é? A pesquisarmos, a preparar-nos para este episódio, encontramos que realmente fazem parte da equipa vários estudantes de medicina e de biologia, e se nos podiam esclarecer um bocadinho como é que num projeto deste tipo, que tipo de contributos estes estudantes podem dar? Certo, nós no início criámos o projeto sobre o lema da diversidade e de que qualquer pessoa, independentemente do seu background ou do seu género ou da sua orientação sexual, qualquer coisa, podia aprender o bicho de 7 cabeças que é a Rocket Science. E então nós no início aproveitámos literalmente toda a gente que estava interessada, qualquer pessoa que viesse falar connosco, nós, sim senhor, aceitamos. Claro que agora, com uma equipa tão grande, é necessário já haver alguns critérios de seleção, existe uma fase de recrutamento que está planeada, de entrevistas, etc. Mas temos pessoas que até estão connosco desde o início e que, apesar de parecer que os seus cursos não têm nada a ver com a área, como os casos do Tiago, que estuda medicina na Universidade de Coimbra e fez todo o nosso website de raiz, ou, por exemplo, do caso também da Diana Correia, que estuda biologia também na Universidade de Coimbra e trata das nossas redes sociais, todos eles podemos aproveitar e podem fazer qualquer coisa no nosso botão. A partir daí isso não é problema, antes pelo contrário, até são de enormes mais-valias para a equipa e das pessoas que trabalham mais. Ok, portanto ainda um bocadinho nesta linha, que tipo de competências é que então têm e terão de desenvolver com o decorrer da competição? Pronto, com o decorrer da competição eu diria que as competências que mais vão ser úteis no mercado de trabalho para todos os estudantes, eu acho que é o espírito de equipa, portanto também um pouco de sacrifício, perseverança. Eu acho que tudo isto de depender de muita gente e de muito financiamento acaba por fazer com que as pessoas estejam sempre na expectativa de o que é que vai acontecer na próxima semana. Nós próprios estamos sempre na expectativa de se vai chegar o tal e-mail que nos vai dar X de financiamento e que nos vai permitir comprar X componentes. A equipa de estruturas vai estar à espera, por exemplo, que esse financiamento caia para que consiga comprar o seu material e realmente consiga manufaturar toda a sua base de lançamento, e portanto tudo isto acaba por ser uma competência bastante importante no mercado de trabalho, que é, às vezes não dependemos só de nós e dependemos também um pouco do trabalho dos outros. Por outro, do mesmo modo, temos também competências a nível interpessoal, portanto eu sinto que há algumas pessoas que no início talvez não tivessem tanta facilidade em comunicar e que hoje em dia não só desenvolveram essas capacidades de comunicação, como algumas delas até são líderes nas suas equipas. Portanto nós temos coordenadores responsáveis por cada uma das equipas, seja estrutura, aviónica, paraquedas ou payload, ou propulsão mesmo, e portanto todos estes departamentos têm coordenadores e as equipas acabam por desenvolver então competências de liderança até a gerir de forma digamos assim paralela à sua equipa à parte do que é a gestão do projeto toda do Rocket. Ok, já agora, e pegando um bocadinho também nisso, ainda falando na parte de como se dividem e da formação da equipa e isso tudo, portanto, vocês têm várias, como se fossem
pronto, grupos de trabalho e queria também perceber um bocado se são, portanto, quase que grupos estanques totalmente divididos, obviamente têm que interagir, pronto, mas quando estão a fazer um determinado trabalho, cada grupo acaba por trabalhar separadamente. Como é que vocês fazem? Por exemplo, fazem um trabalho e no final é que acabam por partilhar com o grupo todo, com a equipa, como é que é isso? Pronto, são totalmente divididos, mesmo em termos de tarefas. No fundo são independentes ou se vão trabalhando juntos. Exato. Certo. Aqui, ao nível do trabalho coletivo, claro que numa primeira fase, e quem conhece bem as fases do desenvolvimento de um projeto espacial percebe que a primeira fase é um pouco de definição de requisitos e aí que haja mais trabalho dentro da sua equipa. Agora começa a surgir muito mais o trabalho coletivo, portanto começa a ser necessário reuniões coletivas para decisões de design, e esta Preliminary Design Review que o Jeremy estava a falar caracteriza precisamente por apresentar um design que seja praticamente próximo do final, se não o final, e portanto é necessário que, por exemplo, a equipa de estruturas reúna com payload, que saiba o espaço alocado, que saiba as interfaces necessárias, por exemplo, a equipa de software da aviónica saiba onde é que os seus componentes vão, saber o posicionamento das antenas, que nem sempre é fácil, uma vez que parte do rocket tem fibra de carbono, e portanto todas estas decisões de design são importantes que sejam coletivas e que as equipas trabalhem em conjunto. Respondendo muito diretamente aqui no projeto em causa, as equipas trabalham através de reuniões que elas próprias marcam, portanto normalmente costuma ser o coordenador de cada uma das equipas a marcar essa reunião, acordam uma reunião e portanto as pessoas aparecem e discutem então aspectos que sejam importantes relativamente aos dois subsistemas em causa. Ok, pronto. Passava então agora a perguntar-vos, porque obviamente que este projeto é um projeto super interessante, é uma competição super interessante, obviamente, só que acarreta, pronto, é preciso ter muita paciência, com certeza, é preciso despender imenso tempo, e perguntava tanto a um como a outro o porquê de estarem envolvidos nesta competição, quais são as vossas motivações, porque imagino que deve haver dias um bocado complicados e não é fácil fazer um foguetão, não é? Certo. Não, é um projeto que dá muito trabalho, mas no fundo não só este projeto como o Space Lab, nós começámos porque, e penso que o Júlio concorda comigo, queríamos deixar a universidade num estado melhor do que aquele em que a encontramos quando entramos no primeiro ano. E penso que esse objetivo está a ser conseguido. E para além disso, existe também o fascínio que ambos nutrimos pelo setor. É uma área que está em grande crescimento, como eu falei há bocado, como mostram também os nossos números, que temos cada vez mais pessoas interessadas no setor espacial, dentro da engenharia aeronáutica e fora do curso de engenharia aeronáutica, e eu penso que seja muito isso, sendo que é óbvio também que cada vez mais são os projetos e as iniciativas como estas que nos diferenciam depois quando chegarmos ao mercado de trabalho e quando for a doer e quando tivermos mesmo entrevistas e entre outras coisas. Sim, se calhar a título individual também eu acho que um pouco da motivação foi precisamente o que o Jeremy disse. Acho que quando nós começámos isto não havia absolutamente nada de espaço a ser feito na faculdade. Nós queríamos que houvesse de facto uma aproximação dos estudantes ao setor espacial. Sabíamos até que havia muito interesse por parte de muitos estudantes diferentes de se juntarem a projetos espaciais e não havia absolutamente nada, e a conclusão a que chegámos quando perguntávamos, até já depois de alguns meses de existência do Space Lab, era que as pessoas não sabiam ou a sério que existe este laboratório, o que é que eu posso fazer lá, em que é que consiste, e portanto desde aí que esse foi sempre uma motivação, portanto sempre permitir que no futuro, e claro que o objetivo é dar continuidade não só a este projeto, mas também a outros que nós temos, e nós temos vários no Space Lab. Estou-me a lembrar agora muito rápido o desenvolvimento de um rotor, o desenvolvimento de um segmento terrestre, e portanto tudo isto são projetos que nós pretendíamos que fossem implementados a par do Rocket, que é no caso o projeto que estamos aqui a falar, e portanto o grande motor para este projeto e para todos os outros que surjam no futuro era precisamente o fascínio pelo espaço e a tentativa de melhorar a aproximação dos estudantes e da faculdade ao setor espacial, que de facto nos últimos tempos temos conseguido através de algumas empresas que até se manifestam interessadas em vir ao UBI conhecer, e também de desenvolver projetos paralelos com o UBI num futuro próximo. Ok, ainda neste campo das colaborações com o UBI e assim, nós vimos que assim, Coimbra não tem um departamento de ciências aeroespaciais e claramente isso não foi em travão para
os alunos de lá se envolverem num projeto semelhante? Veem assim uma ponte para haver mais trabalho no futuro, haver mais colaborações entre Coimbra, entre a UBI, possivelmente neste campo até? Sim, eu penso que vemos. Nós não existe propriamente engenharia aeronáutica em Coimbra, mas existe a astrofísica, que é um curso muito ligado ao espaço. Existe também engenharia física, engenharia eletrotécnica. Nós temos também estudantes de física mesmo, para além dos de medicina e biologia que já falámos. Penso que sim, penso que é possível continuar com esta colaboração entre as universidades da Zona Centro. A Universidade de Coimbra também tem-se mostrado bastante disposta a apoiar-nos. Temos também o Instituto Pedro Nunes, que é onde estão incubadas empresas de vários antigos alunos, quer da Universidade da Beira Interior, como é o caso do Jorge Monteiro, quer também da Universidade de Coimbra. Começaram as suas empresas e estão agora incubadas pelo Instituto Pedro Nunes e também, que nos vai também financiar. Por isso sim, penso que não é um problema, tem sido até uma mais-valia, apesar da distância, claro, ter os seus contras, como é quando queremos realizar team buildings e atividades para as pessoas se conhecerem. Por exemplo, para mim não é tanto um problema, que vivo perto de Coimbra e estudo na Covilhã, que eu já consegui estar com praticamente toda a gente deste projeto, mas existem muitas pessoas que ainda não se conhecem pessoalmente entre si, e esse é um dos objetivos que um dos nossos pontos a melhorar, neste caso. E agora, talvez em jeito de conclusão, perguntava mesmo por curiosidade se já tem alguma data, alguma previsão de quando é que vão efetivamente começar a construir o foguetão, quando é que vai começar a ganhar mesmo assim. Sim, eu diria que dentro de sensivelmente 2 a 2 meses e meio, portanto neste momento estamos a acabar os preparativos para os ensaios táticos, portanto estamos também, vamos agora iniciar assim que haja a chegada das ferramentas, a construção da base de lançamento, e portanto a nossa ideia seria até fazer um lançamento semelhante àquele que vai ser feito no dia do evento, claro que numa fase mais avançada, e depois então estar apostos para o dia do evento, que será em outubro, e claro que há sempre constrangimentos que nós não estamos à espera, mas eles também, alguns deles, esperamos que todos, foram previstos pela nossa análise de risco, e portanto é um pouco isto. Dentro de 2 meses e meio, começaremos, obviamente que os ensaios, por exemplo, e testes de aviónica começarão antes, portanto vão já ser começados a fazer na primeira semana de fevereiro. Tudo o resto que envolva mais manufatura, digamos assim, e nem sempre é fácil devido à situação pandémica que estamos, vai ser feito então nessa timeline. Ok. Pronto, sendo assim, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, se querem referir mais algum tópico que achem importante. Talvez só queria deixar o repto para alguém que esteja a ouvir e se quiser juntar a nós, é muito simples, é só podem mandar mail para geral@phoenixrocket.pt ou então contactar-nos através do Instagram ou do Facebook ou até do LinkedIn, que nós respondemos. Se tiverem interesse na área espacial e em alguma das nossas equipas ou em algo que foi falado aqui, podem contactar-nos que nós lá estaremos. E é isso, da minha parte é tudo. Certo, a mim também. Queria voltar a terminar e a agradecer o convite por estarmos aqui a divulgar o projeto. É como a Jeremy disse, caso alguém tenha interesse não só no projeto em causa, mas a trabalhar no setor espacial e não saiba como, ou não saiba, ou por exemplo gostava de aprender mais sobre satélites e gostaria de trabalhar isso, nós também temos alguns projetos na UBI sobre isso, e portanto que venham falar connosco e que saibam mais sobre o que é que estamos a fazer neste momento. E é isso. Ok, sim, parece-me que a mensagem está dada. Termino então a agradecer tanto ao Júlio como ao Jeremy. Muito obrigado por despenderem do vosso tempo para colaborar connosco. Obrigado pela conversa. Boa sorte e bom trabalho para as etapas que faltam da competição. E para quem nos está a ouvir, muito obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado. Adeus, obrigado.